Às vezes a circunstância, a realidade nos mostra uma coisa, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé, nós andamos por um Deus que é grande, que é poderoso, que pode ir lá tirar aquele filho que de repente hoje está nas drogas e restaurar e trazer de volta, aquele marido que se foi, trazer de volta, aquele casamento que não tem estrutura nenhuma, e a hora que, quando você olha para aquele casamento, você já não tem mais esperança, e a única condição, parece que a única saída que tem ali é a separação. Aí vem uma palavra aqui dizendo assim, pois nada é impossível para Deus. Isso significa o quê? Que Ele pode fazer todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, em mais um dia. Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, e para nós, meu Pai, é um privilégio, meu Pai, estar aqui na Tua presença, na Tua casa. Senhor, para nós é um privilégio sabermos que temos mais uma reunião, onde podemos aprender ainda mais. Porque cada culto, Senhor, é a oportunidade que o Senhor nos dá de nos achegarmos ainda mais onde o Senhor quer. Porque, meu Deus, o Senhor quer, meu Pai, que venhamos nos aproximar do Senhor. Senhor, e esse dia de hoje, a quarta-feira, é um dia onde buscamos o Senhor, onde nos entregamos ainda mais ao Senhor. E neste momento, meu Pai, eu quero apresentar a vida, meu Pai, de cada um que está conosco. Cada pai, cada mãe, a cada um dos filhos. Senhor, eu apresento diante do Senhor as nossas crianças, meu Pai. Senhor, nós temos trabalhado intensamente, meu Pai, para ensinar literalmente o caminho que cada um deve seguir. Para que quando eles cresçam, meu Pai, eles não se dispersem, eles não se afastam, meu Pai, dos caminhos do Senhor. Então visita, meu Pai, as nossas crianças em todo lugar. Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles que estão a caminho à escola, aqueles que já estão retornando, aqueles, meu Pai, que de repente, meu Pai, fica o dia todo, meu Pai, no horário integral, meu Pai, na escola, onde houver as nossas crianças, Senhor, eu peço ao Senhor, os guarda, meu Pai, os livra de todo mal. Senhor, guarda o coração, meu Pai, das nossas crianças, para que ninguém roubam deles, meu Pai, aquela semente que tem sido plantado diariamente. E que cada um, meu Pai, cada mãe, tenha esta consciência, meu Pai, que o que devemos fazer, meu Pai, não é de vez em quando, mas é todos os dias. O ensinar, meu Pai, é uma prática diária, é uma prática que não pode se cansar, não pode parar, mas tem que continuar plantando a boa semente, meu Pai, no coração das nossas crianças. Então eu peço, Senhor, ajude, meu Pai, a cada um. Ajude os pais a terem discernimento, a terem, meu Pai, sabedoria, a conduzir bem, meu Pai, os seus filhos, meu Pai, a ensinarem, meu Pai, a cada um caminho que se deve andar. E eu peço ao Senhor sabedoria aos pais, meu Pai, porque a Tua palavra diz que o meu povo foi destruído, porque lhe faltou sabedoria, lhe faltou entendimento. E às vezes há áreas, meu Pai, que de repente esse pai, essa mãe, não tem sabido lidar, não tem sabido agir, conduzir, meu Pai. Então os ensina, meu Pai, intermédio da Tua palavra, o que precisa ser feito. Senhor, coloca a luz, meu Pai, nas trevas de cada um, para que haja um entendimento revelado, Senhor, para que haja sabedoria, porque, Senhor, não é por força, meu Pai, nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, meu Pai. São por obras, por atitudes, Senhor, são por ensinos diários, meu Pai,
que cada um vai conseguir conduzir, meu Pai, a sua casa e a sua família. Eu peço a bênção do Senhor sobre esta reunião. Senhor, que eu, meu Pai, que eu saia daqui, porque eu não posso nada se o Senhor não estiver comigo. E que o Senhor conduza, meu Pai, falando aos corações. Meu Pai, dá discernimento a cada um de nós, para que possamos ter um entendimento revelado da Tua palavra e entendermos, meu Pai, o que o Senhor quer de cada um. E se porventura, meu Pai, o mal tem tentado roubar a mente, roubar o coração, meu Pai, até mesmo dos pais, Senhor, das nossas crianças, impedindo com que venham ter um entendimento, meu Pai, Senhor, revelado da Tua palavra, eu repreendo agora todo mal, eu repreendo todo espírito de distração, todo espírito que se levanta para roubar a palavra, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, guarda os corações, guarda a mente, para que cada palavra, meu Pai, que chegar a esta pessoa, seja como uma semente caindo numa boa terra, que possa germinar, que possa crescer e que possa dar bons frutos. Eu abençoo a vida de cada um desde já que está conosco e eu entrego, meu Pai, a direção total desta reunião nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para este ano. Este ano, o Senhor derramará sobre a minha vida um vinho novo e eu vou viver a glória do Senhor no nome de Jesus. Sente-se por um instante. O título da palavra de hoje é Deus tem uma provisão de graça para a sua família. Essa semana nós recebemos, essa palavra que viria sobre nós uma imensa provisão de graça. E o que é graça na nossa vida? É a ausência, é cuidado, é o livramento, é Deus ali nos sustentando, é Deus alinhando naquilo que precisa ser alinhado. Essa é a imensa graça, é a provisão da graça, É Deus providenciando para nós aquilo que nós precisamos. Às vezes nós olhamos para o cenário da nossa vida, da nossa casa e da nossa família, e nós nos apegamos tanto àquilo que os nossos olhos estão nos mostrando, que nós esquecemos de ver aquilo que Deus está mandando para nós, porque Deus não nos deixa desamparado. A Bíblia mesmo fala que Deus não nos dá além daquilo que possamos suportar. Às vezes você está vivendo um momento ali na sua casa, na sua família, e você se pergunta, meu Deus, até quando? Até quando eu vou viver? Até quando eu vou passar? Até quando esta situação vai se manter? E quando vem esta palavra dando a nós essa esperança, que Deus tem a nós uma imensa provisão de graça, isso nos traz uma paz muito grande. Isso nos dá uma força muito grande. E essa provisão, ela precisa sim vir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida de uma forma geral. Só que para isso eu preciso me alinhar a Deus. O que Deus disse a Jeroboão? Que ele faria da casa dele uma casa firme, como ele fez a casa de Davi. E nós precisamos acreditar que a provisão de Deus vai dar essa firmeza na nossa casa. Que a provisão de graça, aquilo que Deus tem para nós, vai nos dar essa força, esse sustento, esse suporte para a nossa casa e para a nossa família. Mas assim, eu vejo que nós temos vindo, com palavras ali diariamente. Deus ali nos funilando a cada dia e a cada vez mais. Por quê? Porque não há tempo mais de distração.
Nós não podemos mais deixar-se levar, ser dominados por sentimentos, por pensamentos. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ter uma luta diária, lutando contra os nossos pensamentos. Aquilo que muitas vezes vem, aquilo que muitas vezes nós sentimos, ou nós cremos e confiamos em Deus de uma vez por toda, ou será o nosso fim, porque nós não temos uma outra opção. Nós não temos mais aonde recorrer, a não ser o próprio Deus. Nós precisamos de Deus para cuidar da nossa vida, nós precisamos de Deus para cuidar da nossa casa, nós precisamos de Deus para cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Se nós olharmos para o mundo aí fora hoje, nós vamos ver. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. E realmente é. E nós precisamos estar debaixo dessa graça, desse cuidado de Deus, para que Ele possa cuidar dos nossos. Se nós não estivermos firmados, nós vamos perder as rédeas da nossa casa, da nossa família. E a nossa família, ela precisa de nós. Alguém precisa se levantar. Alguém precisa ocupar o seu lugar ali dentro de casa e falar, peraí, essa casa é minha, esta família é minha, e ninguém vai tomar posse daquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Porque é isso que Deus quer. Deus quer uma confiança e uma dependência dEle o tempo todo. Às vezes nós olhamos para a nossa casa e nós achamos que nós vamos vencer ali as lutas diárias da nossa casa, da nossa família, com os nossos filhos, na força do nosso braço. Muitas vezes na cobrança, ali sendo muitas vezes rígidos com os nossos filhos, até mesmo sendo firmes. E muitas vezes não é dessa maneira que Deus quer que venhamos agir. É claro que precisamos ocupar o nosso lugar e andar e ser direcionados pela palavra de Deus. Mas quantas vezes nós atendemos, vamos falar, né, dos nossos filhos, quantas vezes nós atendemos mães que muitas vezes, por ser mães descontroladas, mães ali que não têm o controle, o domínio de si mesma e querem que os seus filhos venham ter. Querem mudar a conduta dos seus filhos. E dessa maneira não vai dar certo. Nós precisamos ser um exemplo. Exemplo fala mais do que qualquer palavra. E às vezes as pessoas querem muito cobrar os seus filhos, apontar os seus filhos, mostrar os defeitos dos seus filhos, ao invés de ocupar o seu lugar e mostrar ali com atitudes, com amor, o que precisa ser mudado. Recentemente nós tivemos o testemunho da Flávia e da Thaís. Nós vemos ali uma mãe que queria a mudança daquela filha, porque aquela filha estava tendo condutas erradas. E isso é natural de uma mãe, de um pai, muitas vezes, ter ali, né, aquele senso de proteção e querer que os seus filhos mudem, né, volte para o caminho certo. Às vezes tem aquela atitude, né, até mesmo agressiva de uma forma errada, para conduzir aqueles filhos a saírem do caminho errado e tomar o caminho certo. Só que nem sempre essa é a melhor saída. Eu acredito que nunca é a melhor saída. Nada melhor do que você conduzir os seus filhos com amor, cuidando, abraçando, ouvindo os seus filhos. Os pais precisam aprender muito a ouvir os seus filhos. Tem pais que não ouvem os seus filhos, só cobram uma postura. Às vezes o filho está até fazendo algo errado, ao invés de dar ouvido, sentar, entender, amar. Às vezes só vem a cobrança, a crítica, apontando os defeitos. E às vezes a única coisa que aquele filho ele precisa é de um abraço de um pai e de uma mãe dizendo para ele: meu filho, a mamãe está aqui, o papai está aqui. O que você está fazendo está errado.
Mas a mamãe está aqui para te ajudar. Às vezes ele só precisa de uma ajuda, que foi o caso quando a Flávia abraçou a Thaís, começou a amar a Thaís, não amar as atitudes e os erros que a Thaís tinha. Porque ela estava tendo condutas erradas, mas ela começou a amar. Esse é o amor de Deus para cada um de nós. Deus nos ama. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Às vezes nós queremos cobrar tanto, né, dos nossos filhos, e nós estamos também tendo atitudes erradas. Às vezes nós não estamos no pecado, bebendo, fumando, fazendo algo, mas às vezes as nossas atitudes acabam se tornando um erro. Uma atitude que ao invés de aproximar o filho para a gente, estamos distanciando. Eu sempre falei, já falei também quando eu realizei outros cultos, né, de pais e filhos, que o João, ele fala que eu sou amiga dele. Mas por quê? Porque quando ele precisou falar comigo de assuntos que eram desagradáveis, eu ouvi, eu abracei, eu o acolhi e eu ensinei. Então é isso que os nossos filhos precisam, de acolhimento e direção. Não é somente de cobranças, correção, julgamento, apontando os erros, mas não, acolher aquele filho, entender um pouco. Sabe por quê? Porque os filhos, eles são espelho dos pais. Não adianta falar, mas por que que o meu filho está mentindo? Pode ter certeza que um dia você mentiu. Que um dia, de repente, o seu esposo, a sua esposa também mentiu. Houve essa conduta. E aí, daí em diante, isso ficou marcado. Ah, mas o meu filho, ele tem umas atitudes que eu não sei de onde veio. Analisa a sua vida. Analisa a sua casa. Se isso não tem um fundamento, porque os nossos filhos, eles vêm sem rótulo. E esse rótulo, quem coloca na vida dos nossos filhos, somos nós. Pelas nossas atitudes diárias, pelas nossas condutas, pela nossa forma de agir. Então, os nossos filhos, querendo ou não, eles refletem a imagem dos pais. Então, nós precisamos nos atentar muito a isso. Porque, às vezes, nós estamos cobrando algo, nós estamos querendo algo, e se nós olharmos para nós, dentro de nós ainda há sentimentos, ainda há atitudes, ainda há situações que precisam ser mudadas para que os nossos filhos venham ser transformados. Amém? Vamos lá para a palavra? Em 2 Samuel 11, no 1, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Eu vejo que essa parte aqui de Davi, trazendo para nós, para a nossa vida, é uma área da nossa vida que nós precisamos nos atentar muito. Sabe por quê? Porque aqui fala que Davi, que estava tendo vitórias. As coisas estavam fluindo. As coisas estavam caminhando. Então, as coisas estavam acontecendo. Por isso que eu falo, nós precisamos ter ali uma atalaia, um vigia na nossa casa. Vigiando todo momento, toda parte, o tempo todo. Porque um momento de distração. Porque às vezes você está ali, você tem orado pela sua casa, você tem orado pela tua família, e as coisas estão caminhando muito bem. As coisas estão fluindo. E não é porque as coisas estão caminhando, estão fluindo, que você vai começar a se distrair. Já não vai interceder pelos seus filhos da mesma forma. Já não vai ungir e orar por eles da mesma forma.
Já não vai estar ali atento à sua casa da mesma forma. Não, você precisa ser ali uma sentinela na sua casa o tempo todo. Porque 1 minuto de distração pode custar uma vida. Qualquer distração pode acarretar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, algo muito grave. Sabe aquele momento que você fala assim, meu filho está no celular e ele está vendo um filme infantil. Só que eu vejo as nossas crianças, eles são muito inteligentes. Uma distração ali que eles passam com o dedinho, qualquer imagem diferente, aquilo pode marcar a vida dele. Às vezes eu vejo meu filho João, que é o mais novo, tem 16 anos. Às vezes ele está vendo algo no celular e eu já estou ali perguntando, o que você está vendo? Ainda esses dias eu achei até interessante, ele estava assistindo um desenho. Ele tem 16 anos, estava assistindo um desenho. E eu olhei para aquilo por um lado, eu falei, que bom, né? Que não está atrás de nenhum filme, algo assim que eu não sei, está assistindo desenho. Eu perguntei para ele, filho, que desenho é esse? Então eu estou atento, ele tem 16 anos. Já não era para mim estar com uma atenção tão grande, porque ele está assistindo um desenho. E sabe qual foi a minha pergunta para ele, meu filho? Esse desenho é interessante, ele é de Jesus. Por quê? Porque tem desenhos também, outro dia alguém falou comigo, que tem uns desenhos que é totalmente diabólico. Então, você vê o quanto nós não podemos distrair da vida dos nossos filhos. Nós precisamos estar atentos o tempo todo. Não adianta aquilo, não, mas ele está ali brincando, ele está vendo um desenho, é um desenho de Jesus, é algo santo. Será? Será que o dedinho não passou e intermédio do dedinho entra algo ali? Então, nós não podemos distrair. Nós precisamos ser uma sentinela na nossa casa, vigiando o tempo todo, atentos o tempo todo. O que fez Davi aqui a não ir para a guerra, a ficar em casa e logo após sair, né, ali no seu terraço? Nós que conhecemos a história de Davi, nós vemos ali o quanto isso custou caro para Davi. O quanto Davi pagou um alto preço por um momento de distração. Se ele tivesse ido fazer o que era para ele ter feito, ele teria evitado muitas situações que ele viveu. Mas ele se distraiu. Aí na sequência diz assim, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Nós vemos aqui. E aí, eu não vou ler toda a história de Davi, que nós sabemos que depois essa criança nasceu, e chegou um momento, essa criança morreu, e que Davi sofreu muito, e houve toda aquela situação, porque quando Davi descobriu que Betseba estava grávida, ele pediu para que enviasse ali Urias à frente do exército, para que ele viesse a morrer. Então você vê que ali um abismo foi puxando um outro abismo. E houve ali uma perda muito grande na vida de Davi. Por quê? Porque Davi se distraiu. Era para Davi estar na guerra, mas foi passear no terraço e viu o que não devia. Ele tinha paz, mas era tempo de ir à guerra. Nós temos paz, mas não podemos abaixar a nossa armadura espiritual. É o que eu estava dizendo, às vezes você está no momento de paz. Às vezes as coisas estão uma bênção. Sabe aquele momento que você fala assim, quer saber, hoje eu não vou na igreja não. Né? Deixa, vai começar os 52 dias. Quando começar os 52 dias, eu pego para valer. E isso é um erro. Isso é um momento de distração. A Bíblia nos orienta a orar sem cessar.
É estarmos ali como uma guardiã, como um protetor, uma protetora na nossa casa, orando e intercedendo pelos nossos o tempo todo. E muitos têm deixado ser dominados por sentimentos, por pensamentos, e não têm feito aquilo que precisa ser feito. Que é continuar orando, que é continuar buscando, que é continuar intercedendo pela sua casa. Mas você sabe qual é dos maiores defeitos? Isso eu vou dizer do ser humano. Eu até orei, mas não aconteceu. Eu até busquei, mas não aconteceu. Mas eu estou orando, pastor, e a sensação que eu tenho é que está piorando, é que não tem mudado. Ainda esses dias mesmo eu recebi uma mensagem justamente dessa maneira, como se Deus fosse o culpado da vida de muitos não mudarem. E não adianta, gente, se a sua vida não está fluindo, se as coisas não estão caminhando, as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Analise você. O problema nunca está em Deus. Ele é fiel em tudo. Ele promete tudo. Ele cumpre com tudo que ele prometeu. Pastora, mas o que eu estou falhando ainda? Se atenta aos seus sentimentos. As palavras nesses últimos dias têm vindo muito sobre sentimento. O sentimento tem roubado a vida de muitas pessoas. A parte emocional tem roubado, por quê? Porque uma pessoa, quando ela é emocional, ela toma atitudes, ela faz coisas que ela não deveria fazer. Se nós analisarmos aqui Davi, se Davi tivesse pensado um pouco mais, ele não tinha agido por aquilo que ele estava sentindo, por aquilo que ele estava vendo. Ele viu, ele sentiu e ele fez. E tem muitos que têm agido desta maneira, têm visto, têm sentido e têm feito. Pastor, eu vi que não ia, aí eu acabei sentindo e eu fui lá e fiz. E muitos têm se prejudicado grandemente por deixar ser tomado pelo emocional. O emocional tem distanciado muitos de viver aquilo que Deus tem, de viver essa provisão de graça que Deus tem prometido para nós. Quando veio essa palavra no domingo, dessa provisão, eu agarrei com toda a força, porque eu preciso dessa provisão. Eu preciso dessa provisão de graça sobre a minha vida, sobre a minha família. Hoje eu estou na condição de intercessora sobre os meus filhos, sobre a minha geração, sobre os meus netos que estão chegando. E eu não posso achar que porque está tudo tranquilo, está tudo bem. Hoje meus filhos já estão encaminhados, né? Um já casou, já vai ser pai, o outro, né, já está ali caminhando. Não, eu preciso ocupar o meu lugar ali e me atentar, eu não posso distrair. Eu não posso achar que está tudo bem e está tudo certo e agora eu vou me manter aqui e está tudo bem. Não, eu preciso estar vigilante. Se Davi tivesse ali atento àquilo que ele estava fazendo, literalmente ele não tinha vivido tantas dores quanto ele viveu. E muitos de nós, se nós olharmos para o nosso passado, nós não vivemos de passado. Mas o nosso passado muitas vezes serve para nos dar um choque, nos despertar e falar, peraí, eu não posso ser mais aquela pessoa que eu era do passado. Porque aquilo lá me causou dores, aquilo lá fez com que eu deixasse de viver processos acelerados com a minha casa, com a minha família. E eu não posso, eu preciso ocupar o meu lugar hoje, saber que de agora eu não posso mais retroceder. Eu preciso seguir ali sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha família. Eu preciso ocupar o meu lugar como mãe, como pai e fazer aquilo que eu preciso fazer sobre a vida dos meus filhos. Aí, vamos lá.
Vamos em Gálatas, no 6, no capítulo 6, no versículo 7. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É isso que nós precisamos entender. O que eu tenho plantado? Eu me lembro uma vez que eu usei um termo assim: eu não tenho plantado para isso. E aí eu fui corrigida. E no momento da correção, eu fiquei triste, eu deixei aquele sentimento ali dentro de mim. Porque, peraí, eu não plantei para viver isso, mas eu havia plantado. Ninguém colhe o que não planta. Tudo, é o que a palavra mesmo diz, tudo que o homem plantar, isso é o que ele vai colher. E às vezes hoje nós temos plantado o quê? O desânimo, nós temos plantado a paralisia, nós temos falado muito sobre essa paralisia também, na semana anterior. Sobre se paralisar ali. Às vezes você está vendo o problema, você está vendo a situação e você não tem tido reação. Você não tem agido, você não tem reagido, você tem se acomodado. E aí vai chegar um momento que você vai dizer: ai, mas por que as coisas estão caminhando dessa maneira? Eu não plantei para isso. Você plantou para isso. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que você está lançando hoje, isso vai crescer e vai ter vai semear, vai ter uma colheita. E é aí onde nós precisamos nos posicionar. Peraí, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a vida dos meus filhos? O que eu tenho plantado na vida dos meus filhos? O que eu tenho plantado no mundo espiritual? Sabe por quê? Porque às vezes você diz assim para mim: pastora, mas hoje os meus filhos, eles já cresceram, eles já tomaram um outro caminho. E infelizmente hoje, pastora, eu já não tenho mais o controle físico das escolhas e das atitudes que os meus filhos têm tido. Mas aí eu digo para você, você não tem controle às vezes do mundo físico, mas do mundo espiritual você tem o controle. Você pode muito bem entrar numa batalha espiritual e você colocar ali diante do Senhor, fazer uma risca no chão e dizer para o mundo espiritual, até hoje você tinha poder sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos, com erros que eu cometi no passado, com escolhas erradas que um dia lá atrás eu fiz. Só que essa risca está sendo passada, porque a partir de agora eu não vou mais ser aquela mesma pessoa. E você começar a plantar a boa semente. E qual é a boa semente? É você dar ouvido à voz de Deus. É você cumprir com a palavra de Deus. É você obedecer. É você ter atitudes certas em momentos que muitas vezes você tinha atitudes erradas. Sabe quando o seu filho muitas vezes vem ali, conta uma mentira e você sabe que aquilo é mentira, ou o teu filho tem uma atitude errada e você sabe que aquilo é errado, e quando ele vem até você, por você ser uma pessoa muito emocional, e você está ali implorando o amor de filhos, e para não corrigir e não distanciar esse filho de você, você concorda com aquele erro, você aceita aquele erro para não perder o amor daquele filho? Saiba que se você tem atitudes como essa, você já está perdendo o amor desse filho. Por quê? Porque você não está tendo uma atitude correta. É o que eu estou dizendo, a risca no chão, muitas vezes dos nossos erros do passado, é nós não cometermos os mesmos erros. Agora, depois de nós querermos ali a mudança, né, o cuidado de Deus sobre muitas vezes o teu filho, que hoje você já não tem mais um controle sobre ele. É você começar a ter atitudes que agradam a Deus,
Para quê? Para que o mundo espiritual comece a reconhecer quem é você a partir do momento que você ocupou o seu lugar, se posicionou em favor dos seus filhos. Porque o que nós encontramos muitas vezes é isso, são pais que imploram por amor dos seus filhos. E por não querer corrigir os seus filhos diante dos erros, com medo de não ter o amor. E muitas vezes esse amor que eles estão requerendo dos filhos é justamente aquilo que não foi feito no passado. Às vezes por não ter ocupado o seu lugar, não ter feito aquilo que precisava ser feito no passado. Hoje muitos pais têm uma carência do amor dos filhos, têm uma dependência emocional do amor desses filhos. E aí não querem corrigir, não querem contrariar, não querem ali se colocar na posição e falar assim, filho, isso não é mais para você, eu não vou mais aceitar isso. Quantos são os pais que permitem que seus filhos tragam ali a sua namorada, o seu namorado para dentro de casa? E muitas vezes usam um termo assim para nós, nos atendimentos. Ah, mas é melhor estar aqui em casa do que fora, né, pastora? Não, está errado. Se o teu filho está pecando dentro da tua casa, está errado. Isso, você não pode ter essa dependência emocional, permitindo que muitas vezes o pecado entre dentro da sua casa. Nós vemos aqui o que Davi viveu, porque ele permitiu que o pecado entrasse. Davi estava muito bem. Por que ele permitiu fazer aquilo que não agradava a Deus? Então é aquilo, o que é certo, o que é errado e ponto. Eu não vou mais ficar ali fazendo vistas grossas da vida dos meus filhos, ou até mesmo da vida de um familiar que não quer se posicionar, fazendo vistas grossas e permitindo que isso venha afetar a minha geração, não. Chega, ainda que hoje os seus filhos tenham atitudes como essa, e quando você vai bater de frente, eles não aceitam, se mantenha na posição. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Essa é a provisão da graça que o Senhor tem para nós. Que nós venhamos ocupar o nosso lugar, que nós venhamos nos posicionar para que Ele possa fazer aquilo que precisa ser feito. Aí, na sequência, no 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Está vendo aqui? É justamente isso que eu estou falando, é fazer a risca no chão, é você ocupar o seu lugar, fazer aquilo que de repente você nunca fez. Porque de repente você nunca teve essa atitude agressiva para se posicionar dentro da sua casa. E a Bíblia deixa bem claro para nós não nos cansarmos de fazer o bem. É não nos cansarmos de fazer o certo, aquilo que é obediência à palavra, aquilo que Deus tem exigido de nós. Porque se eu perguntar para cada um, você sabe o que Deus quer de você? Todos nós sabemos, eu, começando por mim, eu sei o que Deus quer, o que Ele quer de mim. Eu sei o que Deus tem exigido de mim, que eu posso fazer mais. Eu sei, e cada um de nós sabemos. Sabe aquela história assim, ó, eu não sei onde eu estou errando para as coisas não estarem caminhando. Você sabe. Todos nós sabemos. E é isso que Deus está exigindo de cada um, que nós venhamos nos posicionar, ocupar o nosso lugar, fazer o nosso papel, cumprir com a palavra, cumprir com o propósito, independente do momento e da situação. É o que a palavra nos orienta. E não nos cansemos de fazer o bem, não se canse de fazer aquilo que é certo. Não ceda a palavras, não ceda a cenas, muitas vezes emocionais, não ceda aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, porque no tempo certo você vai colher, ainda que hoje a sensação que você tem, que você está perdendo, nós nunca perdemos quando nós obedecemos a palavra, quando nós fazemos a vontade de Deus. Quando nós seguimos aquilo que é bíblico, né? Como a bispa mesmo diz, muitos fazem, muitos erram, sabe por quê? Porque não lê a Bíblia.
Nós precisamos nos envolver com a palavra, nos tomarmos desse espírito que a palavra quer, que exige de nós, para que nós possamos vencer aquilo que muitas vezes tem derrotado a nossa casa, tem roubado os nossos filhos. Nós não podemos nos acomodar e achar que é normal. Não é normal um casamento acontecer e logo esse casamento já ser desfeito. Não é normal um jovem estar em vários relacionamentos. Começa um relacionamento, não dá certo, já larga, já começa outro. Isso não é normal. E muitos estão achando que tudo é normal. Não, é tempo de nós nos levantarmos, fazer essa risca no chão, ocupar o nosso lugar e falar: Satanás, da minha casa você não tem mais poder. Porque às vezes você já veio de um lar desestruturado, de uma família, sem estrutura, sem base nenhuma. E quando você olha para a sua casa, para os seus filhos, parece que tudo está crescendo, a história está se repetindo novamente. E às vezes está tudo normal. Não está normal. Você não pode se acomodar. Você não pode se distrair e se conformar. Você precisa se levantar e falar: peraí, eu não vou mais aceitar isso para a minha vida. Aí lá em Lucas 1:37, diz assim: pois nada é impossível para Deus. Repita comigo, tanto vocês que estão aqui, quanto você que está na transmissão. Pois nada é impossível para Deus. Sim, nada é impossível para Deus. Porque às vezes hoje você olha para alguns pontos da sua vida e você acha que é impossível. Pastora, hoje está tudo difícil. Hoje a senhora não sabe o rumo que já tomou. Isso é muito difícil, como que eu vou conseguir? Firma na palavra. Se apegue à palavra. Confie na palavra. Gente, às vezes eu faço as minhas orações e assim, eu falo que eu converso muito claro com Deus, porque a oração, ela não tem um ritual ali. Não, a oração é você falar para Deus. E às vezes eu falo: Senhor, o Senhor sabe que para mim tudo, às vezes isso é tão difícil, mas meu Pai, para o Senhor é tão fácil, Senhor. Então me ajuda eu enxergar desta maneira, me ajuda eu confiar desta maneira, que tudo é tão fácil para o Senhor. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Às vezes a circunstância, a realidade nos mostra uma coisa, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé, nós andamos por um Deus que é grande, que é poderoso, que pode ir lá tirar aquele filho que de repente hoje está nas drogas, e restaurar e trazer de volta aquele marido que se foi, trazer de volta aquele casamento que não tem estrutura nenhuma. E a hora que, quando você olha para aquele casamento, você já não tem mais esperança. E a única condição, parece que a única saída que tem ali é a separação. Aí vem uma palavra aqui dizendo assim: pois nada é impossível para Deus. Isso significa o quê? Que Ele pode fazer todas as coisas. Que Ele quer apenas que você se levante, ocupe o seu lugar e confia nele. Não há nada difícil demais. Aí em Marcos 23 diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então a única coisa que o Senhor quer de mim, de você, é que nós venhamos crer. Ele espera isso de nós, que nós cremos naquilo que Ele tem dito, naquilo que Ele tem falado para nós. Vamos parar de andar por circunstância. Vamos parar de agir e responder por aquilo que nós estamos sentindo. Nós precisamos andar por fé. Deus é poderoso sim para restaurar aquilo que aparentemente não tem mais jeito. Deus é poderoso sim para me dar sabedoria, para me lidar com esse filho, com esta filha que às vezes me tira do sério.
Deus é poderoso para quebrantar corações, coração endurecido, que de repente fala, quer saber, eu não vou para a igreja, você está orando por mim, mas eu não vou. Operando Deus, ninguém pode impedir. Então nós precisamos nos firmar na palavra. Aí em Lucas 18, no 27, diz assim, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para nós? O que é impossível para você? O que é impossível para mim? Sim, o que hoje é impossível para você é totalmente possível para o Deus vivo. Então, para nós, tem situações que com os nossos olhos humanos realmente é impossível. Nós não vamos conseguir sozinhos. Mas para Deus tudo é possível. É possível você criar os filhos no temor e no tremor do Senhor. É possível você conduzir aquele que não foi criado, mas hoje você que está na igreja, orando pelos seus filhos, de repente orando pela sua casa, é possível eles tomarem um novo rumo. Tudo é possível àquele que crê, mas nós precisamos crer. Eu sei que é um desafio hoje criar os filhos na presença de Deus, tementes ao Senhor. Principalmente aqueles que um dia já conheceram o mundo lá fora. Às vezes aqueles, porque a Bíblia fala, ensina o menino, né? Desde pequeno. E às vezes nem todos tiveram esta oportunidade de ensinar os seus filhos desde pequeno. Eu cheguei na igreja, o Bruno tinha 8 meses. Então, quer dizer, mesmo assim, eu tive os meus desafios. O João já teve o privilégio de nascer dentro da igreja. E nem por isso eu não tive os meus desafios com os meus filhos. Uns porque eles vivem num ambiente onde tem pessoas de todo tipo, que são escolas, né? Às vezes cursos que fazem, então eles lidam com pessoas. E outras situações foram o meu plantio lá atrás. Mas pela honra e glória do Senhor Jesus, eles estão aí sendo encaminhados, mas é fácil? Não é. Exige de cada um, exige da minha parte, o me posicionar e me manter ali ainda. Orando, firmada, intercedendo, eu não vacilando, eu não deixando escorregar. Por quê? Porque os meus filhos, tudo que eu fizer vai refletir neles. E agora já vem a nova geração. Que é o meu neto, que o Benjamin chega logo, logo. Então, quer dizer, agora mais do que nunca. Mas aqueles que, de repente, não tiveram esta mesma oportunidade de, desde pequeno, ensinar o caminho que os filhos deveriam seguir, precisam seguir a palavra. Precisam entender aqui, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, ainda que para muitos, mas não tem mais jeito, é impossível. A Bíblia fala que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Por quê? Porque Deus pode fazer todas as coisas. Ainda esses dias nós tivemos o trabalho do Forte Corajosa, onde a palavra era: Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E é isso que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele pode tornar grande e forte essa pessoa. E essa pessoa é quem? Essa pessoa é você, essa pessoa são seus filhos, é o seu marido, é aquele que você ora, é aquele que você tem colocado diante do Senhor. Então, não pare, esteja pronto para receber essa provisão de graça que Deus tem para você, para a sua casa e para a sua família, no nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza, com a mão no coração, com seus olhos fechados. Eu gostaria que neste momento você deixasse o Espírito falar com você. De repente você tem sido uma pessoa que tem pensado em parar, às vezes pensado em desistir,
Às vezes você tem olhado para a tua vida e você se culpa muito, né? Porque hoje, às vezes, você paga um alto preço por não ter feito o que deveria fazer lá atrás. Mas eu quero dizer para você que não é o fim. Deus tem sim uma provisão de graça para a sua casa, para a sua família. E Ele pode mudar todas as coisas. Foi o que nós lemos aqui. Se tu podes crer, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Então Ele pode sim fazer todas as coisas. E essa situação que de repente você está vivendo hoje, Deus não perdeu o controle. E principalmente, se você se levantar como uma sentinela, ocupar o seu lugar. Porque Deus acelera processos. Às vezes você olha hoje e parece que está tudo tão distante. Mas quando você confia em Deus, você dá a Deus aquilo que Deus está requerendo de você. Essa provisão chega de uma forma acelerada na sua vida. Então eu gostaria que neste momento você falasse com Deus. Fala com Ele neste momento. Apresenta sua família. Você, mãe, apresenta seus filhos. Ainda que são pequenininhos. Se você estiver com eles aí, unja essas crianças. Coloque a mão sobre essas crianças e declara uma provisão de graça sobre a vida dessas crianças. Você que está grávida, esperando um bebê, unja a sua barriga e declara sobre a vida desta criança uma provisão de graça, uma bênção especial sobre este bebê que vai nascer. Você que sonha em ser mãe, você mulher que sonha, coloque as mãos também sobre o seu ventre e declare essa provisão. Nós estamos no mês de junho. E esse pode ser o mês dessa provisão de graça na sua vida. Onde o seu ventre possa ser aberto e um bebê ser gerado. Você, mãe, que tem orado pelos seus filhos. E às vezes você tem até chorado. Muito pelas atitudes que seus filhos têm tido. Declara sobre a vida dos seus filhos que eles são uma bênção. Que eles são presentes de Deus na sua vida, na sua casa. Quantos são os pais que às vezes não falam com os seus filhos? E quantos são os filhos que por rebeldia às vezes estão sem conversar com seus pais? Isso não pode permanecer. Deus tem sim uma provisão de graça. E o Senhor, Ele quer acelerar alguns processos. Ele quer acelerar as bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E para isso nós precisamos estar com o nosso coração pronto e aberto para receber a palavra e a colocar em prática. Então você, na condição de mãe, não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Pai, não é tempo, pai, de ficar olhando ali para um lado ou para o outro. Assuma o seu papel. Você é o homem dessa casa, você é o sacerdote deste lar. Você é aquele que traz a provisão a esta família. E que cada um ocupe o seu lugar. Não há tempo mais de se distrair, não é tempo de se distrair. A distração nos causa dores. A distração nos coloca em problemas, nos traz situações que muitas vezes depois é difícil de sairmos. E nós precisamos estar atentos à voz de Deus,
aquilo que Deus está esperando de nós. Que às vezes são decisões, são escolhas, às vezes é se levantar e fazer aquilo que precisa ser feito. Às vezes é fazer algo contra a nossa própria vontade, mas é por obediência à palavra, é preciso fazer. Deus quer fazer, mas Ele quer que nós venhamos ocupar o nosso lugar. O nosso lugar ali de mãe, de esposa, de intercessora. Ele não quer que nós venhamos parar, mas Ele quer que nós venhamos fazer aquilo que precisa ser feito. E o que Ele tem dito na palavra, que aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus, isso significa que faça a sua parte. Faça aquilo que é para você fazer. Porque o impossível é com Ele. O impossível é com Ele. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu quero pedir ao Senhor nesta tarde, meu Pai, que onde eu não alcancei com a palavra, que o Teu Espírito possa alcançar. Que mães se levantem, meu Pai, em favor dos seus filhos. Que mulheres, meu Pai, ocupem os seus lugares. Homens, filhos, que cada um possa, meu Pai, ocupar o seu lugar e fazer aquilo, meu Pai, que precisa ser feito. Senhor, o Senhor tem essa provisão de graça sobre a nossa vida. O Senhor tem, meu Pai, um tempo novo. O Senhor quer fazer, mas o Senhor não vai fazer, meu Pai, na vida daqueles que se encontram distraídos, sendo dominados, meu Pai, por sentimentos e por pensamentos, deixando-se levar, meu Pai, por aquilo que estão sentindo. Mas o Senhor vai fazer por aqueles que estão, meu Pai, com o coração pronto para te obedecer. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, mais uma vez, visita os lares, Senhor, visita as famílias. Senhor, visita a cada um que neste momento, a cada mãe que ora pelos seus filhos, a cada um que ora neste momento em favor de situações, seja ela qual for, meu Pai, situações que têm se levantado, situações, meu Pai, que têm se levantado para roubar as forças, a energia, muitas vezes para colocar a dúvida, a incredulidade, o medo, a incerteza, meu Pai. Senhor, as situações que têm se levantado muitas vezes, meu Pai, para colocar na cabeça dessa pessoa que o que ela tem feito, meu Pai, não tem valido a pena. Eu repreendo agora, meu Pai, este mal que tem roubado a esperança, este mal que tem roubado, meu Pai, esta família, eu repreendo agora, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, faça uma obra nesta casa, Senhor. Faça uma obra nesta família. Senhor, que pais, meu Pai, se levantam como um canal de bênção na vida dos seus filhos. Senhor, que pais não venham deixar mais ser dominados, meu Pai, pela emoção, meu Pai, mas sim pela razão, porque é a razão que vai levar eles darem um futuro melhor aos seus filhos. Que pais, meu Pai, verdadeiramente tenham um entendimento do que precisa ser feito. Eu abençoo as famílias, meu Pai. Eu abençoo os lares, visita cada um neste momento. E se há alguém enfermo, se há alguém com dores neste momento, meu Pai, que essa dor venha cessar. Senhor, eu abençoo a cada um dos pedidos, meu Pai, que estão conosco. A cada uma dessas crianças, meu Pai, que nós temos neste altar. Senhor, guarda as nossas crianças, Senhor. Cuida de cada uma delas. Senhor, guarda o coração. Livra, meu Pai, de todo mal. Livra, meu Pai, das nossas crianças serem, meu Pai, contaminadas e afetadas pelo pecado, pelo mal, por influências malignas, Senhor, e que cada uma dessas crianças possam ser guardadas pelo Senhor.
Proteja, meu Pai, os nossos filhos. Guarda-os, meu Pai, na escola. Guarda, meu Pai, as nossas crianças onde elas estiverem. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor continue falando aos corações. Que o Senhor continue levantando, meu Pai, a cada um. Que cada um, meu Pai, ocupe o seu lugar para fazer aquilo que precisa ser feito. Que nenhum abra mão. Que nenhum, meu Pai, venha achar que é difícil demais. Não existe difícil, meu Pai, para aquele que crê. Ainda que os desafios venham, mas a certeza da vitória e o cumprimento da Tua palavra, isso, meu Pai, nos sustenta e nos fortalece para nós continuarmos fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu abençoo a vida de cada um e eu entrego cada um nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.